O terror psicológico de Shuzo Oshimiya é estranhamente hipnótico. Terror psicológico é um subgênero do terror que se abstém dos sustos, porém trabalha o terror pelas sensações, tensão e estranheza de situações incômodas. Eu não conheci o autor até assistir a Konohana. O anime a Konohana fala de perversão, a supressão de desejos, fetiches considerados tabus de meninos e meninas e a idealização feminina. A história é contada pela perspectiva de Takao Kazuga. Kazuga suprime seus libidos, ele frequentemente reprova suas ações. Diversas vezes o pai de Kazuga fala sobre puberdade, porém, devido aos jogos psicológicos impostos por Nakamura, isso começa a ser subvertido. Oshimo trata das atrações femininas em suas obras, e a Konohana não é diferente. Saeki é idealizada como símbolo feminino de pureza para Kazuga, porém ela mostra ter desejos que desconstrói a percepção dele, porém Nakamura é a menina que força Kazuga a fazer os estranhos fetiches dela, e por boa parte do anime se desenvolve com essa relação de perversão. Nakamura é o motivo de todo o choque psicológico do anime. A relação dela com Kazuga começa como uma chantagem, um bullying. Ela chama ele frequentemente de o maior pervertido da cidade. Inicialmente ele tenta rebater esses insultos, porém isso muda pelos dois desenvolverem uma dependência afetiva deturpada. Infelizmente o anime de Konohana não terá segunda temporada. O anime foi pensado para ter duas partes, mas devido à impopularidade da técnica de animação, a rostocopia, o anime não vendeu e por isso foi cancelado. Entretanto, durante a minha pesquisa sobre Shuzo Oshimi, deparei-me com outro mangá dele. Shin no Adachi, ou Blood on the Tracks, é um mangá que não te subestima. Por meio de expressões, cores, de posição dos quadros e até mesmo a quantidade de rachuras e a força dos traços mostra a intenção do autor. Não existe a necessidade do personagem pensar ou falar a maioria de suas ações. Imagens também falam. Imagens no sentido de expressões comunicam mais do que um punhado de palavras. O que escutamos pode ser diferente do que enxergamos e o oposto também pode ser verdade. Mas como demonstramos os sentimentos através de olhares, o toque, o modo que falamos nos revela diferentes intenções. Seiko é o principal elemento de estranheza do mangá. Seiko Osabi é a mãe do protagonista. Diversas vezes observamos ela pela perspectiva de seu filho, sobretudo os olhos e bocas destacados. As expressões trazem uma sensação de sedução e prazer, como se ela tivesse segundas intenções em relação à pessoa que observa. Parece existir uma tensão na relação de mãe e filho. O enquadramento das conversas traz uma sensação confusa, sempre aproximando os olhos e boca de ambas as perspectivas de suas conversas, com rostos detalhados, como se estivesse algo além nessa relação. Apesar das imagens sugerirem essa interação, as falas nos enchem de dúvida. Nas conversas de família, sempre se destaca o fato de Seiko ser uma mãe protetora e possessiva, porém é mais que isso. Toda a trama gira em torno de Seiko, suas ações ambíguas geram uma sensação de terror, ela é uma mãe carinhosa, protetora e possessiva ou existe alguma outra intenção? Ela já fez alguma coisa com seu filho? Durante a leitura me questionava sobre isso. Seiichi Osabi, ou Sei, fica incomodado com a visão de sua família sobre a mãe dele ser protetora. Sei fica aborrecido pelos comentários de seu primo, e o que Sei pensa durante a conversa é o rosto da própria mãe. A dúvida gerada para o leitor ao motivo disso, Sei fica irritado por ser super protegido ou por não gostar da ideia da relação proposta entre eles. Por diversas vezes, Sei se envergonha ao toque de sua mãe, ele fica corado e transpira ao receber carícias dela, não se sente confortável ao pedir permissão para levar sua colega em casa, colega que Sei aparenta gostar. Apesar disso, o autor ressalta o beijo na bochecha da mãe no próprio filho, com destaque ao toque dos lábios. A mudança do olhar de Sei gera dúvidas. A maioria das vezes ele aparenta um rosto normal, até inocente, entretanto Sei mostra um olhar vidrado, como se estivesse em alerta ao observar a mãe. Não sabemos se ele desconfia de sua mãe ou se existe alguma outra coisa. O mangá começa com um sonho, onde Sei, com 2 anos de idade, está passeando com sua mãe. Ele vê e corre até um gato branco, questiona sua mãe o motivo do gato estar frio e sua mãe responde que ele está morto. Toda a cena é construída aos olhos de Sei, enquanto verificam e se questionam o motivo da morte do gato. Sei observa a sua mãe, mais uma vez destaque para os olhos e boca e a aproximação de suas mãos acariciando o gato. Nesse momento, a expressão de Seiko é ambígua. Ela cora ao tocar no gato, como se estivesse sentindo prazer com aquilo, e responde com um sorriso obscuro. Mas as ações de Seiko são mais dúbias quando Sei comenta sobre o sonho, que se torna
torna uma lembrança. Inicialmente ela aparenta ter uma boa surpresa por sem lembrar desse momento, mas logo depois parece que ela tenta beijá-lo, ação que é interrompida por ser envergonhada. E mais uma vez a expressão de satisfação ao imaginar o motivo da morte do gato. A incerteza construída pelo autor surge pelos sentidos. Raramente é descrito o que os personagens estão pensando. Tudo é pautado no que vemos, nos olhares, carícias e agressões. Tudo muito expressivo e detalhado. Representações agonizantes e desesperadoras aparecem. O terror nasce não pelo que está acontecendo, mas pelo que aconteceu e acontecerá. Não sabemos o que existiu antes, porém, pela estranha relação de mãe e filho, algo ocorreu. E à medida que Sei começa a querer ser independente, percebe que esse vínculo não é normal. Os personagens que Sei não tem relação são vilanizados, as expressões de suas familiares são maquiavélicas e aparentam falar de forma desdenhosa. Entretanto, a mãe transita entre o sombrio e o amável. A leitura do mangá é um exercício imaginativo. Nunca conseguimos entender as reais intenções de Seiko. Na mesma cena que ela é carinhosa, repentinamente se torna agressiva. Sei se importa com a mãe, mas tem medo dela. Situações felizes se tornam amedrontadoras e através desses casos temos que juntar e entender os fatos. Nada nunca é dado de bandeja. Apesar do primeiro volume desenvolver-se apenas nas questões imaginativas, o concreto se realiza. Atos extremamente violentos e graficamente perturbadores acontecem, desde assassinatos a abusos. O mangá é muito contemplativo, há sequências de 3 a 4 páginas de olhares e percepções diferentes de um mesmo acontecimento, mas é tudo construído para causar o máximo de estranheza e desconforto, repleto de cenas que refletem a psique dos personagens. Durante a viagem de escalada à montanha com a família, o ponto de virada ocorre quando Sei e seu primo, Shigeru, decidem explorar a floresta e acabam encontrando um desfiladeiro. Devido a uma brincadeira anterior de Shigeru, Sei opta por não se aproximar da beirada, enquanto Shigeru caçoava dele à beira do penhasco. Nesse momento, Seiko aparece e aparenta repreender Shigeru por brincar com o fato dela ser superprotetora. No entanto, Shigeru perde o equilíbrio e quase cai do penhasco, mas Seiko consegue segurá-lo a tempo. Durante um breve momento de contato visual entre tia e sobrinho, Shigeru percebe algo sombrio no olhar de Seiko. O que ele viu e o que aconteceu nesse curto espaço de tempo é deixado à nossa imaginação. Em um ato imprevisível, através dos olhos de Sei, vemos Seiko empurrar Shigeru do penhasco. A partir daqui, a imagem de Sei e de sua mãe se torna perturbadora e confusa. O autor usa o surrealismo para representar o choque mental de Sei. Os traços se tornam irregulares, expressões distorcidas de terror, concepções incômodas e aterrorizantes se destacam, como se Sei fosse rasgada ao meio nesses momentos. Também surge fundos rachurados para situações de nervosismo, como se o ar tornasse mais pesado e incômodo, para simbolizar a sensação que Sei não consegue assimilar o que realmente acontece, para personificar suas dúvidas. Traços mais fortes e fundos mais claros retratam a pressão ou alienação de ações compreendidas por Sei. Ele sabe o que aconteceu e o que vai acontecer, mas não consegue aceitar a situação. Ele se nega a admitir os fatos. E a imagem de sua mãe transita entre essas percepções. A imagem amorosa se torna cada vez mais ambígua, manifestações de raiva gradualmente aumentam e a figura de proteção se macula à medida que Sei começa a querer se desvincular dessa relação. Cabe ressaltar que o conflito surge no início da adolescência de Sei com 14 anos de idade, momento de mudanças físicas e emocionais, período de busca por independência e autonomia dos pais. Nesse contexto, os interesses por relacionamentos românticos se afloram. Yuki, colega de classe de Sei, surge como interesse romântico. Sei demonstra querer retribuir esses sentimentos, porém a figura materna sempre aparece para aterrorizá-lo. Apesar disso, momentos mais descontraídos de Sei ocorrem na companhia de Yuki. Mas Seiko não aceita que exista outra mulher na vida de seu filho. Ela faz qualquer coisa para manter Sei em seu controle. Sei foi criado pela concepção deturpada de sua mãe e por isso não tem plena compreensão dos atos dela. E Seiko pratica os mais diversos abusos com seu filho para que assim continue. E é a carta de amor de Yuki para Sei, logo após ele se tornar cúmplice da tentativa de assassinato de seu primo, que a relação de mãe e filho se concretiza. Seiko fragmenta seu filho em diversos pedaços ao rasgar a carta. Toda a sensação de dúvida colocada no leitor se torna real, culminando nessa relação abusiva de mãe e filho. Oi, eu sou o Forja. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like e considere se inscrever no canal. Valeu!